Professor José Fernandes, Portal do José, vamos lá. Olá, meu amigo e amiga. Não existe assunto mais importante hoje para ser tratado pelos veículos de comunicação, até nas redes sociais também, do que o encontro do presidente Lula com o presidente norte-americano Donald Trump, que extrapolou todas as expectativas. O resultado final foi excepcional para o Brasil, politicamente para o presidente Lula vai render bastante, e nós teremos mais desdobramentos desse encontro. A história aí tem uma surpresa muito interessante que eu quero aqui comentar com vocês ao longo da nossa abordagem. Eu quero destacar, dentre todos os ministros que estiveram presentes nesse encontro, a fala do Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia. Ele sintetizou bastante o sentimento como a coisa se desenvolveu. Eu acho que ele sintetiza, depois nós vamos passar aqui para as falas do presidente Lula. Vamos lá. Primeiro, eu queria destacar que só um líder com a dimensão do presidente Lula, que governa a segunda maior democracia do mundo, chegaria aos Estados Unidos e teria uma reunião tão produtiva, mas tão altiva em defesa da soberania nacional, em defesa do Brasil, demonstrando todos esses temas que nós acabamos, os nossos colegas ministros acabaram de dizer, e especificamente sobre esse grande patrimônio do país, que é o nosso subsolo, as terras raras e os materiais estratégicos. O presidente Lula demonstrou e disse que acabou de aprovar no Congresso Nacional um marco regulatório que dá estabilidade a recepcionar investimentos do mundo. China, Estados Unidos, Rússia, porque o Brasil tem essa pluralidade de diálogo. Só um presidente com a dimensão do presidente Lula defenderia com tanto ardor, com tanta determinação e com tanto vigor aqui dentro da maior democracia do mundo o multilateralismo, o diálogo permanente, o fortalecimento dos organismos internacionais para que a gente volte a ter um mundo em paz. Mas, sobre os minerais críticos, o presidente deixou claro a importância desses minerais para a gente desenvolver a nossa indústria, a indústria do manufaturamento, a industrialização e desde a separação até o refino. O Brasil é solo fértil para investimentos pela sua segurança jurídica, pelas suas potencialidades, mas é solo fértil também, porque é mais barato investir e refinar os materiais no Brasil, gerando riqueza, gerando renda, gerando emprego e gerando principalmente divisas para o país. Por isso, nós saímos daqui, na área de Minas e Energia especificamente, extremamente otimistas com essa relação que nós vamos ter de investimentos também americanos no Brasil. Gente, olha, é muito interessante, eu quero chamar a atenção de vocês, ao fato do presidente, desse encontro, ele ter apontado que não houve nenhum tipo de privilégio destinado aos Estados Unidos. Não foi uma reunião em que se chegou lá, olha, a gente está muito preocupado com vocês, não. E depois eu vou pesquisar, ainda não deu tempo, para saber se o presidente norte-americano teve algum encontro com outro chefe de Estado que tenha durado 3 horas. Gente, foi muita coisa. E na fala do presidente Lula aqui, a gente vai ver uma surpresa muito interessante. Vamos lá. É uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, do continente, podem efetivamente servir de exemplo para o mundo. Nós somos as duas maiores democracias do hemisfério, nós somos duas democracias muito importantes do ponto de vista, um na América Latina, outro na América do Norte. E nós já tivemos com os Estados Unidos, é importante vocês não perderem de vista, durante todo o século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter, na China, o seu principal parceiro comercial. E hoje se vê o presidente Trump
de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo, eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu e deixou de olhar para a África também. E agora as pessoas perceberam a importância outra vez da América Latina nesse mundo conturbado. Por isso é que nós fechamos o acordo União Europeia e Mercosul com o EFTA, com Singapura. Por isso é que nós queremos fechar acordo do Mercosul com o Canadá, com o Japão, porque isso dá uma dimensão de defesa do multilateralismo contra o unilateralismo colocado em prática pelas taxações do presidente Trump. Eu penso que essa é uma coisa interessante. A outra coisa é que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus, ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes, os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Uhum. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, de ter um mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária polícia federal. O Brasil tem uma experiência muito, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chegam no Brasil sai dos Estados Unidos. É importante também que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos. Então, se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos. Ou a gente pode resolver em décadas aquilo que não resolveu séculos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, a lei sobre a questão dos minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão dos minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio.
Sabe? Nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano, o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós sempre não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas eles continuam temendo, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta 400 para a gente poder pessoas, bater o hein, martelo. gente? Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois da máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, se nós temos 4 anos de mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas. Em cada reunião, estabeleça plano de meta para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Passamos o Metrópolis hoje de manhã, a gente. A fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei, eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Chora, bolsonarista! Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Claro que riu. Ele riu, porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que ria muito bom. Vamos então abrir para as perguntas. Gente, vários pontos aí, a gente vai comentar muito Lula isso, né? Mas eu não consigo ver aí os editoriais jornalões fazendo crítica, né? O Lula chamou a atenção que a indústria norte-americana, a indústria de construção civil, poderia... Cara, José, pior que eles vão fazer, cara. Pior que eles vão fazer, eles não toleram felicidade. Esses jornais estão doentes. Eles são representantes de uma sociedade doente. Gente, falta 135, 500 pessoas aqui nos assistindo. Muito obrigado a todo mundo que está prestigiando a Folha TV, meus queridos e queridas. Vamos lá, R$2 ajudam a gente. Muito obrigado a presenças ilustres que estão aqui no chat, como Visão Caleidoscópica, Marcos Rodas, todo mundo aqui que sempre está valorizando a comunicação democrática, a comunicação de esquerda que nós fazemos por aqui. Estou muito feliz com esse público todo dando maior ibope porque a gente está fazendo aqui no nosso trabalho, queridos. Vamos lá. Está vindo também para o Brasil, né? Infelizmente, porque a indústria de construção civil do Brasil foi destruída no período da Operação Lava Jato. Mas, enfim, foi apenas um ponto que o presidente Lula colocou, e teve situações ali muito interessantes que foram abordadas, mas todas elas sempre com esse foco, a defesa da nossa soberania, a defesa da nossa democracia. Isso não é pouca coisa, não. Agora, nessa pergunta que vai vir aqui, vai vir uma coisa interessante. A Isabela Menon, da Folha de São Paulo. Oi, presidente, boa tarde. Presidente, foram 3 horas de reunião e nós da imprensa a gente não pôde acompanhar. Acabamos de ver aqui que a impressão é positiva de todos vocês, mas o Trump postou sobre a reunião e comentou apenas sobre comércio e tarifas. Eu queria entender se segurança pública era uma questão central para o senhor, se teve alguma sinalização positiva sobre a proposta apresentada pelo Brasil, e também a possibilidade de classificar o CV e PCC como organizações terroristas, se foi descartada pelos Estados Unidos. Não foi discutido isso.
o que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que nós queremos. Para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, sabe, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer para o brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, sabe? Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O que nós estamos propondo é o seguinte: é muito sério. A partir da semana que vem, vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Isso. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. É isso aí. E vamos fazer algumas frentes. Vocês já ouviram aqui as quatro frentes de trabalho. Uma delas é a questão financeira. Nós precisamos destruir, sabe, o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Se a gente não destruir, eles hoje viraram, em alguns casos, empresas multinacionais. Eles estão em vários países, eles estão no futebol, eles estão na política, estão no meio empresarial, estão, sabe, em tudo quanto é lugar, no poder judiciário. Então, o que nós queremos é dizer, para trabalhar sério, o Brasil está disposto a dar um exemplo de um país que vai levar muito a sério isso. Gente, o ponto fundamental que eu queria chamar a atenção de vocês é que o Brasil, através do presidente Lula, entregou por escrito tudo que foi tratado para o governo norte-americano. E isso, gente, é um marco, é muito importante, porque fica documentado, não é documento secreto nem nada, fica colocado ali. E o presidente norte-americano, o governo norte-americano, para poder comentar algum assunto, terá que comentar ou terá que fazer algum tipo de reação, ou fará, mas levando em consideração algo que foi documentado, algo que não vai ser uma versão, não uma interpretação, é o que está colocado ali. Me chama muita atenção também o fato do Trump ter colocado esse vocábulo em relação ao presidente Lula, né? Um presidente muito dinâmico. Gente, 3 horas de reunião, olha, é um negócio muito impressionante, muito positivo. As fotos falam por si só, né? Vamos pegar mais esse trechinho aqui. Vamos para a próxima. O Lulinha da extrema-direita é o Ciro Nogueira, maior ministro de Jair, né? France Press. Yes, Ninguém, thank you, gente. Mr. President. In English, if I may. Obrigado. Muito bem. Jorge Muy bien. Zamora, France Press. Two Tô te ouvindo. questions, if I may. First, I would like to know if you talk with President Trump about Cuba, Venezuela, about the situation in other countries in the region. And second question, you have Ele está qualified perguntando sobre President Cuba, Venezuela, na questão internacional. Agora tem a segunda questão. Trump as imperialist in the past. Olha, eu You quis have saber primeiro said, se falaram de Cuba e again, Venezuela you e said lembrou here que o presidente Lula no chamou o country presidente can Trump de rule imperialista the world or the region. e on criticou também its a own. questão da guerra no I Oriente wonder Médio. if you have changed your E aí eu mind queria after saber se meeting você him mudou personally after as 3 suas ideias hours. sobre Well, Trump how do you qualify him as a e como o senhor qualifica o presidente Trump agora nesse momento. Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando. Mas tem várias suposições. Ele acha que a guerra já acabou. Não é o real. Mas ele acha, eu não vou, sabe, ficar brigando com ele por causa da visão que ele tem da guerra. Ele acha que na Venezuela está tudo resolvido.
Eu espero que esteja, porque eu lido com a Venezuela desde 2002. Mas eu acho que a Venezuela, sabe, eu espero que a Venezuela resolva os seus problemas, porque o povo venezuelano precisa, sabe, ter uma chance na vida de viver bem. E Deus queira que a Delcy consiga cumprir, sabe, com o mandato de presidenta, fazendo as coisas acontecer. Eu disse para ele que eu tenho interesse em discutir qualquer assunto que ele precisar discutir. E quiser discutir comigo sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Irã, sobre o que ele quiser, eu estou disposto a discutir. E porque, para mim, é mais simples. Eu não tenho vocação belicista. A minha vocação é de diálogo, é acreditar no poder da narrativa, acreditar no poder do convencimento. É assim que eu acho que a gente deve fazer política. Falei muito com ele sobre a questão de mudança no Conselho da ONU. É preciso reformar a ONU e que ele, Trump, Xi Jinping, Putin, Macron e o primeiro-ministro da Inglaterra são, sabe, as pessoas que têm responsabilidade de propor a mudança, porque eles são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Só eles podem tudo. Eles têm direito de veto. Eles têm direito de indicar a Secretaria-Geral da ONU. Nós somos coadjuvantes. Os outros países são coadjuvantes. Então eu falei para ele, você poderia convidar o Conselho de Segurança para discutir, sabe, as guerras que estão acontecendo no mundo. Como é que vai encontrar e fazer parte disso? Vocês podem fazer isso. Por que não aumenta o Conselho de Segurança da ONU? O Brasil gostaria de participar. Há muito tempo o Brasil briga. O México tem tamanho para isso, a Índia tem tamanho para isso, a Alemanha, o Japão, países como o Egito, países como a África do Sul, países como a Argélia, países como Pinguem, gente. Sabe, mais país africano, a Etiópia tem 126 milhões de habitantes, a Indonésia tem 200 milhões de habitantes, ou seja, então o que não falta é país para ajudar a que a ONU volte a funcionar em plenitude. Se a ONU funcionasse bem, poderia acabar metade dos conflitos que você tem armado na África. Ela precisaria ter autoridade política, autoridade moral e autoridade financeira para fazer a intervenção com a ordem de quem? Dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Só eles podem fazer isso. Só eles. O Brasil só pode gritar. O Brasil só pode fazer discurso como o Mauro fez contra a chacina na Palestina. Mas os Estados Unidos vetam, a China veta, a Rússia veta. Então é preciso que ele se coloque de acordo para a gente mudar. A geopolítica de 2026 não é a geopolítica de 1945. O mundo é outro. O mundo é outro, a comunicação é outra. Então, foi dito com a maior tranquilidade para ele essas coisas. Naquilo que quiserem que o Brasil colabore, o Brasil está disposto a colaborar. Vocês estão lembrados que a guerra da Rússia e da Ucrânia era para durar 3 meses, já quase 4 anos. Ninguém sabe. Todo mundo sabe como é que começa uma guerra, como termina, ninguém sabe. Gente, e com essa fala do presidente Lula, nosso papo hoje ficou bem legal, né? Ficou longo aqui. A gente vai voltar, mas eu quis compartilhar com vocês esse encontro, né, com o presidente, mostrando esses aspectos extremamente positivos. Eu não sei como é que a extrema-direita está reagindo hoje, chorando. Com as notícias ruins que eles estão sofrendo aí, né? Chora! Vamos ver se a gente consegue traduzir isso em mais apoio, sobretudo apoio político e apoio eleitoral, porque foi um dia muito importante. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!